Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos 3 movimentos muito naturais na vida de Jesus. Se nós olharmos bem, o Sagrado Evangelho de hoje ele nos traz 3 coisas que também precisam ser essenciais à nossa vida. Primeiro, Jesus ele volta a casa. Jesus ele está sempre fazendo esse percurso, indo evangelizar, anunciar a boa nova da salvação e depois voltando para casa para ali estar com os seus. Jesus ele faz esse movimento sempre e nós precisamos aprender também a fazer esse movimento. Aqui a casa é o símbolo da família dele e a família dele nesta terra é a igreja. Voltar para casa significa justamente isso, ter essa capacidade de estar sempre indo ao encontro de Jesus nesse segmento para repousar em sua casa, para repousar na sua presença, na presença da sua família. Depois, nós vemos também um outro movimento, o segundo movimento muito próprio de Jesus Cristo. E esse é um movimento espiritual, um movimento de atração. Veja que Jesus com os seus discípulos estão indo para casa e quando eles chegam lá, uma multidão de pessoas vão até ele e ali permanecem com Jesus Cristo. Esse movimento de atração é importante porque Jesus, ele, diante da sua vida, nós nos sentimos atraídos por ele, porque encontramos nele a verdadeira resposta dos nossos questionamentos espirituais. E o terceiro movimento, ali nós vemos que os parentes de Jesus, eles saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Ou seja, aquela multidão não permitia com que ele nem se alimentasse. E ele ali estava sempre disposto a suprir a necessidade daquela multidão. Quando o evangelista diz que os seus parentes achavam ou diziam que ele estava fora de si, aqui nós temos uma mensagem ambígua, porque diante daquilo que os parentes achavam, que de repente Jesus Cristo não estava muito bem na sua capacidade psicológica, mas aqui há um ensinamento implícito, porque Jesus está sempre fora de si. Sempre fora de si, porque ele é a própria alteridade. Esse movimento de sair de si é sempre um movimento natural de Jesus Cristo. E nós precisamos aprender também a fazer esse movimento de sair de nós mesmos para ir ao encontro daqueles mais necessitados. Esse movimento de sair do nosso comodismo ou do nosso egocentrismo, egoísmo, para ir ao encontro do outro, para participar da vida do outro. Por isso que nós precisamos aprender a viver esses 3 movimentos da vida de Cristo. Nós precisamos ter uma rotina de ir sempre à casa de Jesus. E a casa de Jesus é a igreja. E quando nós não podemos ir à igreja, nós precisamos tornar a nossa casa uma igreja doméstica, ter o nosso lugar de oração, para que nós possamos estar frequentando a casa de Jesus, fazendo esse movimento para encontrar com Ele. O mesmo movimento que aqueles discípulos fizeram quando eles perguntaram aonde Jesus Cristo morava. E Jesus disse, vinde e vede. E eles foram conhecer a casa de Jesus, seguiram a Jesus para conhecer a sua casa. Assim também deve ser a nossa vida. Nós precisamos, e nós já conhecemos a casa de Jesus, e precisamos ir ao encontro e frequentar esta casa.
para que assim nós possamos fazer parte da família de Deus. Depois, nós precisamos permitir com que o nosso coração seja sempre atraído por Cristo, mas nós só conseguiremos ser sempre atraídos por Jesus Cristo na medida em que nós exercitarmos aquilo que são os exercícios espirituais, aqueles exercícios que vão nos ajudando a tornar o nosso interior dócil à moção espiritual, à moção divina, para que o Espírito Santo possa sempre conduzir a nossa vida. E conduzindo a nossa vida, nós possamos continuar fazendo esse movimento de ir ao encontro do Senhor Jesus e também ser enviados por Ele para a missão. Somente através dessa docilidade interior que nós seremos capazes de fazer a vontade de Deus. Depois, nós precisamos também aprender a ter essa capacidade de alteridade, de sair de nós mesmos para tocar a vida dos outros, porque o amor a Deus só é vivido verdadeiramente através do amor ao próximo. Só na medida em que nós vamos aprendendo a refletir ou transmitir esse amor a Deus, que nós seremos capazes de ter uma verdadeira vida de alteridade, que é essa experiência da misericórdia, essa experiência de empatia, de participar da vida do outro e permitir com que o outro participe da nossa vida. É isso que Jesus Cristo faz sempre. Jesus, ele permite que as pessoas façam parte da sua própria vida. Veja que Jesus não expulsa ninguém da sua casa, mas está ali para servir a todos, para conviver com todos. Nós precisamos aprender justamente isso, permitir com que as pessoas façam parte da nossa vida, para que nós possamos fazer parte também da vida dos outros. Somente assim nós cresceremos nessa capacidade de imitação de Cristo, de união divina, para que assim possamos realmente permitir com que esses 3 movimentos que acontecem na vida de Cristo aconteçam também na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.